pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nova etapa de estudo, nós vamos trabalhar com as ferramentas básicas para o funcionamento das TICs, especificamente os bancos de dados, ou os dados em si, e as redes. Para começar, vocês se lembram que nós tratamos sobre os dados como a base da pirâmide da informação, do conhecimento e da inteligência? Por serem a base da pirâmide, esses dados devem ser tratados de maneira adequada. Vamos dar uma olhada no slide para ver como. Os dados em destaque na pirâmide são a base da informação e, por isso, também são a base para os sistemas de informação. Ou seja, sem dados, o sistema de informação não consegue realizar as etapas de processamento e emitir a saída do seu processamento, que pode ser informação, novos dados ou um contexto mais amplo. Nesse sentido, os dados devem estar habilitados e formatados da maneira correta para serem processados pelos sistemas. O que significa isso? Os dados precisam estar no formato adequado para o funcionamento dos sistemas de informação, para que eles possam gerar informação contextualizada e adequada para a tomada de decisões. Então, quando nós tratamos a qualidade desses dados da maneira correta, também com aqueles critérios que nós estudamos quando falamos da informação, nós conseguimos utilizá-los para gerar informação contextualizada e também de qualidade, para que a empresa possa tomar decisões e chegar a um nível de competitividade necessário. No caso de um exemplo, um e-mail marketing pode representar o sucesso ou o fracasso em termos de qualidade de dados. Sabe como? Um conjunto de dados sobre os clientes é a base para esse e-mail marketing, a entrada para o sistema, ou seja, contato do cliente, perfil de compras, interesses de compras, por exemplo. Esses dados são processados pelo sistema na etapa de processamento para gerar uma saída, que é um e-mail adequado ao seu perfil de compras que permita gerar mais negócios. Caso os dados iniciais não sejam tratados e organizados da maneira adequada, o e-mail da saída pode ser gerado com erro. Essa não é uma situação ideal. Nesse caso, é importante adequar a qualidade dos dados, tê-los de forma completa e atualizada para que o recurso de saída possa ser gerado da melhor maneira possível. Existem ainda outros elementos técnicos que nós precisamos saber ao tratar dos dados. Vamos dar mais uma olhada no slide. Os dados são reunidos no que chamamos de bancos de dados, que são os registros deles armazenados em conjunto por organização lógica. Esse armazenamento se dá em tabelas diferentes de conjuntos de dados sobre um mesmo tema. Por estarem nessas tabelas, os dados podem ser utilizados sempre que necessário para diversas finalidades. Porém, é preciso que nós tenhamos cuidado com alguns elementos. Vejam na notícia. O prejuízo de uma empresa com dados de clientes desviados superou 40 milhões de reais. Nesse exemplo, ocorreu um caso de furto de dados de clientes e transmissão dos mesmos a concorrentes de uma empresa. Por quê? Houve falha na segurança desses dados, não somente na sua qualidade. Como isso poderia ser corrigido? Trabalhando com restrições de acesso, trabalhando com backups periódicos dos dados, agregando atualidade a esses dados e revisando o seu armazenamento constantemente. Assim, seria possível evitar que uma situação de perda de valor financeiro ocorresse. Lembre-se disso também, ok? Em relação ainda aos bancos de dados, existem mais alguns elementos técnicos que precisamos conhecer. Acompanhe comigo no slide. Os dados, então, são um recurso vital para o funcionamento das organizações, pois sem esses dados as empresas não conseguem gerar decisões de qualidade e alcançar o seu nível de competitividade.
Esses dados devem estar sempre organizados nas chamadas bases de dados ou bancos de dados, para que possam gerar informações e conhecimento para tomar essas decisões. Isso ocorre somente quando os dados são processados pelos sistemas. E vejam como eles são processados, por regras que são variáveis de acordo com a necessidade e o contexto em questão. Isso só é possível devido ao fato de os dados serem granulados, ou seja, partes de baixa complexidade e grande quantidade dentro das empresas. Então, quanto mais dados e quanto mais qualidade eles tiverem, melhor será o nosso processamento deles e a geração das informações pelos sistemas para que a decisão final seja tomada de maneira correta. Lembrem-se também desse detalhe. A qualidade da informação, ela só existe quando houve qualidade também nos dados e nos bancos de dados. Nós vamos continuar trabalhando com essa ferramenta nas próximas aulas. Até lá, pessoal!